Eu desenvolvi aqui um tema, médiuns prontos. Vocês já escutaram esse termo, assim, médiuns prontos? Ah, ele é pronto, ele é feito. Nós tivemos agora processo aí para aspirante, eu recebi assim alguns carteiraços. Tem pessoas que se identificam, eu sou cacique, eu sou pronto. Outros chegaram para mim e falaram assim, mas eu já fiz o curso tal, sou consagrado com os orixás, então eu posso trabalhar na sua casa. Sim, meu irmão, quanto tempo você tem de banda? Não tem tempo nenhum, só fiz o curso. Então, em cima desse gancho, eu quero hoje dividir com vocês algumas reflexões em relação a isso aí, do nosso modo de ver. Sobre o nosso prisma, sobre a nossa ótica. Nós não somos donos da verdade. Tá? Na atualidade, vivemos uma teologia da prosperidade materialista. Comportamos-nos como Césares. Exigimos da vida, aqui e agora, o que é melhor do mundo de César. E do reino de Deus vamos pensar, quando lá estivermos. Este pensamento está se disseminando no meio espiritualista. De forma muito intensa. A gente tem uma relação com a espiritualidade ou com a religião, no sentido que a gente tem abundância e prosperidade aqui e agora. Bom, o reino de Deus, quando eu for para o plano espiritual, eu vou me preocupar com isso, eu quero aqui agora. Então nós temos aí a disseminação do evangelismo neopentecostal, prometendo milagres e realizações imediatas. Nós temos um grande manancial hoje de informação, através dos mais diversos meios, mais propiciado pela tecnologia. Hoje a gente consegue, no conforto do nosso lar, iniciação em fitoterapia, em ervas, conseguimos ser consagrados com os orixás, conseguimos abrir mistérios da magia, clarividência. Nós temos cursos hoje, os mais variados, por exemplo, a apometria poderosa, que nem eu recebi um e-mail marketing ontem, apometria poderosa, prometendo vários poderes para você realizar no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. R$400 à vista ou R$500 em 3 parcelas. Então, submeto isso para a nossa reflexão, começando com esse pensamento aqui. São só 3 graus de miopia. Ficar trocando óculos. Essa questão da teologia da prosperidade, que eu tenho visto isso que está se intensificando. Eu uso uma alegoria. Parece que tinha uma fábrica de chocolate assim, fechada, e se abriram as portas e disseram para nós: entrem, comam à vontade, se lambuzem, tudo que vocês pegarem de vocês. Nós ainda somos muito infantis dentro dessa liberdade toda que nós temos hoje. E Jesus, o mestre que nós seguimos, o exemplo maior, ali está. Quando fez a última ceia, ele deu a última preleção para os apóstolos, ele falou, antecipou o seu calvário, que ele passaria, e disse: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Quer dizer, todos nós temos uma cruz, gente, a seguir. Não que a gente tenha que sofrer, não que a gente tenha que ter dor, não é nada disso. Mas o próprio plano de manifestação nossa de vida nos conduz inevitavelmente a termos uma cruz a carregar. Imaginemos que eu quero riqueza, abundância, bem material, eu consigo. Trabalho, tenho talento, consigo. Aí começo a envelhecer, começo a pensar: agora, eu tenho que deixar isso para quem? Herança, partilha, disputa de sócios. Criei uma cruz para mim. Compreendeu, gente? Então não é o bem material, que nos liberta. Dentro dessa introdução, assim, de uma maneira geral, eu quero trazer isso para os médiuns prontos.
Porque também a mediunidade está inserida nesse contexto dessa teologia da prosperidade material, aqui e agora, no mundo de César, imediata, rápida, poder. Poder. Eu não vi a clara evidência para mim saber o futuro e eu saber como eu conduzir agora. Eu não estou falando isso de mim, isso é público, está na internet. Tá, pessoal? Está na internet. E outros poderes prometidos por outros meios. E hoje está se preconizando que você é médium, pode ser médium em qualquer lugar. Use os poderes da mediunidade para você ter abundância, ter prosperidade na sua vida. Impulsione a sua vida aqui agora. Então eu quero fazer algumas reflexões. Não que nós médios tenhamos que sofrer de forma alguma, mas nós não temos facilidade nenhuma. Cidadão comum, nós temos tanta dificuldade como qualquer um outro. Nós não somos especiais pelo fato de sermos médios, ao contrário. Ao contrário. Mediunidade é uma concessão para a gente dar um impulso, para a gente conseguir se reequilibrar um pouquinho com o nosso passado. Não que a gente tenha que ficar lembrando sempre que a gente é culpado disso, daquilo. Não, vamos ser felizes, gente. Vamos aliviar a nossa existência. Mas a gente tem que ter algumas reflexões maduras sobre as consequências dos nossos atos. Questão dos médios prontos. Quando a faculdade mediúnica se encontra amadurecida e plenamente se manifestando através da mecânica de incorporação aos moldes dos terreiros de Umbanda, equivocadamente chamamos o médium de médium pronto. O medianeiro acaba subliminarmente crendo-se dispensado de maiores dificuldades ou necessidades de aprendizado. Afinal, ele já é pronto. No mais das vezes, por ausência de humildade, cai na imprudência e na armadilha de trabalhar incorporado em casa ou em outros locais. Como moscas grudadas no açúcar, pululam do lado de cá pretos velhos, caboclos, exus e outras entidades ditas de Umbanda, que não descuidam dos médios que abrem as arestas psíquicas da sintonia por presunção. Os espíritos que baixam ali no terreiro, o pai velho, o caboclo, o exu, de fato e de direito, da Umbanda, ele já tem uma certa sutileza no seu perispírito, que ele não consegue se impor um descenso vibratório em qualquer lugar. Me concentro, então chama o espírito, vem. Principalmente por apelos da última hora. O vizinho que bate, o familiar doente, o colega. E tem pessoas que acham, tem cidadãos que são dessa opinião, que se os espíritos nos amam e são amorosos conosco, que eles não se recusam, a hora que eu precisar, eles vêm. E meu auxílio, através da mecânica de incorporação, eu me incorporo em qualquer lugar e faço o trabalho. Certo que nos idos da Umbanda, muitas casas foram fundadas assim. Começou na cozinha, começou na garagem. Não se tinha os centros como se tem hoje. Os espíritos da Umbanda amam incondicionalmente seus médiuns. E a condição imposta de atender familiares em residência ou em outros locais é um desamor dos médiuns presunçosos para com estes abnegados espíritos. Quando o médium é afeito ao estudo e busca incessantemente o seu autoconhecimento, não tem somente a inocente boa intenção, pois não basta só o amor, doação incondicional e o total desinteresse pessoal, mas o esforço teimoso com a disciplina e a assiduidade nas tarefas caritativas desenvolvidas no terreiro umbandista sério e emanado da moral do Evangelho do Cristo. Nós não somos melhor do que nenhum outro templo.
do que nenhum outro terreiro, do que nenhuma outra comunidade, de maneira alguma. Nós temos nosso modo peculiar de ser. Temos horário para iniciar, para terminar, temos regimento interno. A gente preza que as pessoalidades não se sobressaiam sobre a comunidade, que toda vez que uma pessoalidade, um anseio meu, se sobressai, eu tenho quebra de corrente. Se eu jogar um copo ali no chão e não juntar, alguém vai ter que juntar. Então, tudo uma cadeia, né, para você chegar aqui, está tudo limpinho, sentadinho, com lugar arrumado, sentamento feito, os elementos renovados. Hoje é sessão de Exu. Então, o que a gente percebe por aí é muita falta de seriedade com a mediunidade em muitos locais. O pessoal não leva a sério. Não tem horário para começar, não tem horário para terminar, tudo é festa, tudo é fácil. Eu não sei. A minha escola não é essa. Eu aprendi na tradição antiga. E a convivência que a gente tem com os espíritos, eles nos ensinam que eles precisam de disciplina, precisam do local organizado, precisam da elevação de pensamentos, precisam que se crie uma egrégora. Uma egrégora. Uma união de pensamentos individuais com o mesmo objetivo, direcionados para o mesmo espaço, que eleve o psiquismo coletivo, e eles conseguem, a partir daí, atuar nessa egrégora. Se nós encarnados temos dificuldade, às vezes, chegamos numa esquina, numa padaria, num estabelecimento comercial, num banco, às vezes nos sentimos um mal-estar, a gente se sente opressivo, não pelo local ser limpo, ou ser sujo, assim, materialmente falando. O local pode estar bonito, tudo limpo, mas é a vibração do ambiente. Vocês imaginam os espíritos que vêm fazer a caridade. E não é qualquer espírito, gente, que chega num terreiro de Umbanda e diz assim: vou pegar aquele médium ali e vou trabalhar com ele. Primeiro, ele nem entra na casa. Para você ter direito de se manifestar no médium, num aconselhamento, você tem que ter preparo, estudo no astral, tem que ter uma ordem superior que te autoriza a você ter aquele médium, vibrar com ele. Isso começou uma educação recíproca entre o médium e o espírito de outra encarnação, outras encarnações. Então as coisas têm encadeamentos, causa e efeito. Havendo, mas se eu passo mal em casa, eu não estou bem, se eu tenho um assédio, o obsessor que está comigo, eu me incomodei, no caso de doença, eu não posso esperar até a sexta-feira para ir lá no terreiro. E aí? Havendo precípua necessidade de socorro espiritual, o médium e seu familiar são desdobrados fora do corpo físico, é deslocado o seu perispírito durante o desprendimento natural, por exemplo, sono físico, que fica fora do corpo físico. São levados ao terreiro de Umbanda ou aos sítios da natureza, adredemente imantados no plano astral, para serem atendidos dentro dos indispensáveis campos de força, de proteção e descarga, as quais os espíritos benfeitores atuam adequadamente com segurança mediúnica. Então, o médium desdobrado durante o sono físico. Vai um espírito técnico, Exu já foi na frente, Xangô já determinou. Hoje nós vamos atender o Norberto, vamos atender o João, o Pedro. Exu já foi na frente. Xangô já autorizou. Ogum, cavalariano de alguns lanceiros já são apostos. Aí vai o técnico magnetizador, na vibração de Omulu, magnetiza, potencializa o desdobramento natural, tira o médium em perispírito, ele é levado para um local na natureza adredemente preparado. Quer dizer, se foi anteriormente preparado, alguém foi lá e preparou. Caboclo foi lá de Oxóssi, né? Caboclo Juremeiro, que mexe com erva.
os elementais da natureza, já prepararam, criaram aqueles campos de força todo, e ali em desdobramento, junto com, é feito o atendimento, ou a desobsessão, ou a cirurgia astral, ou somos conduzidos na contraparte etéreo do centro, que é um hospital, e tem maca, tem aparelhagem, tem recursos. Então, gente, nós não podemos reduzir a mediunidade à manifestação mais grosseira aos nossos olhos visíveis, que é a incorporação. Diga-se de passagem que não existe mais incorporação inconsciente. Vamos quebrar esse tabu. E nós estamos dando publicidade a isso. Isso é publicado depois. Não, eu afirmo que não existe mais mediunidade inconsciente. Estou afirmando. Não existe mais mediunidade inconsciente. Se tem médios, muito poucos, os mais antigos, mais idosos, que têm momentos de inconsciência, quando necessário. Então, hoje nós temos que trabalhar com a consciência alterada, uma parceria com o mundo espiritual, mais ou menos alterada, dependendo da sensibilidade de cada um, da necessidade do momento, mas consciente do nosso dever de estudo, de disciplina, de autoconhecimento, de melhora íntima, para melhorarmos o que é a nossa sintonia. Quanto mais nós nos melhorarmos internamente, melhor sintonia eu vou ter com esses espíritos abnegados que vêm nos assistir. Isso é de uma lógica inquestionável. Quanto mais eu moralmente ou internamente piorar, mais pior é a minha sintonia. Porque a mediunidade é como se fosse de duas polaridades, né? Eu vou para onde eu internamente sintonizo. Então, não basta só a boa intenção. A boa intenção, fui ali ajudar. Incorporei, chamei o preto velho. Quantas vezes tu já fez isso? Várias vezes, sempre que eu sou chamado. Bom, primeiro que eu acho que o preto velho já teria te dado um puxãozinho de orelha. Meu filho, vamos se preservar energeticamente. Segundo, tu não é que nem cavalo solto no campo que cada um monta. O cavalo tem dono. Você sai aí pelas fazendas aí fora e o cavalo vai lá montar. Não, de quem é o cavalo? Quem é o responsável? Quem é que cuida? Será que nos aparelhos mediúnicos não funcionam assim? Nós, seres humanos, consciências? Aí você vai ver, a pessoa que está sempre assim à disposição e defende isso, presunção. Está lá no livro dos médios. Os médios presunçosos. O amor recomenda não expor os médios indevidamente. E o ambiente do lar raramente é plausível para manifestações pela incorporação dos verdadeiros guias de Umbanda. Por que o ambiente do lar raramente é plausível para a incorporação? Será que os nossos lares todos são berços de amor, de fraternidade, de conciliação? Eu acho que não. Eu acho que não. Primeiro que nós não escolhemos quem reencarnou com a gente. A gente vem, de regra, obrigado a reencarnar com aqueles companheiros. Para resgatar alguma coisa. E o que a gente tem verificado, de uma maneira geral, que os nossos lares não têm a harmonia adequada de acordo com o Evangelho de Jesus. Eu tenho feito um teste, eu tenho evitado ver TV à noite. Gente, o que melhorou meu sono, procura uma leitura edificante, um livro. Procure, veja o jornalismo. Só morte, assalto, roubo, corrupção. Os filmes preponderam, olha, 98% dos filmes na televisão, nos canais aí de assinatura, altamente violentos. Americanos, esses enlatados americanos, muito tiro, muita morte. E tu bota aquilo tudo para dentro. Ou ficamos nas redes sociais, muitas vezes nas salas de bate-papo, falando não sei bem o que,
E daqui a pouco já é 1, 2 horas da manhã, vamos dormir correndo e a mente está ali, ó, aquele manancial. Então a gente, de uma maneira geral, os nossos lares são feitos para abrigarem aqueles que moram nos lares. Quem é que faz o evangelho no lar aqui? Minoria. Acredito que não chegue a 15%. Fica para a nossa reflexão essa breve estatística. E para nós terminarmos essa pequena preleção, tem uma parte do Evangelho, gente, que diz assim, eu vou interpretar isso aqui. As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando nós estamos desencarnados do outro lado, nós precisamos urgentemente da reencarnação para reclinar nossa cabeça no corpo físico. Minha cabeça tem um duplo, que é o nosso perispírito, e eu preciso acoplar ela no corpo físico para mim ter aonde reclinar a cabeça, ou seja, descansar o meu espírito, esquecer um pouco aquilo que me causa sofrimento, me causa dor, e venho a dádiva da reencarnação para ficar aqui 70, 80 anos, se bem sucedido, esquecendo muita coisa e se fortalecendo, porque a gente não vem para cá por punição. Deus não nos pune, mandando a gente encarnar, lei cósmica. A gente vem para cá por amor, para nos fortalecermos na matéria. E o médium que vem sensibilizado para perceber o mundo astral, o mundo dos espíritos, antes de reencarnar, ele precisa reclinar a sua cabeça, sua glândula pineal, seu ori, numa egrégora. Médiuns trabalhando sozinhos contrariam a lei de fraternidade que exige a comunhão em grupo. E comunhão em grupo não é religião com dogma, não é punição, não é medo, não é obrigação. Trabalhar em grupo é ter fraternidade, enxergar no outro o mesmo Deus que te criou. E nós, médiuns, nos fortalecemos, e eu sou dessa opinião, na egrégora, na comunidade, no pertencimento ao grupo. E me é difícil entender médiuns solitários trabalhando em qualquer lugar para a sua prosperidade e abundância aqui agora, sem que não haja um grande comprometimento com a lei divina, pois o objetivo é o mundo de César, aqui agora. Mas nós esquecemos que nós não levamos nem a cárie, nem as obturações que nós temos do dente, nós levamos para o lado de lá. Fica tudo aqui, gente. Volta a nossa consciência. Volta o nosso maná, o nosso espírito. Nosso munus espiritual. E como ele vai voltar, depende de cada um nessa existência. E nós vivemos como se nós fôssemos infinitos e eternos na matéria. Era essa a reflexão que eu queria provocar na noite de hoje. Que Exu traga para nós caminhos abertos, aqueles que têm que estar abertos no merecimento de cada um de nós, que não nos cabe dizer, não temos a condição de avaliar isso. E que Exu nos traga os caminhos fechados, também para equilíbrio, porque muitas vezes abrir todos os caminhos nós podemos ir direto para um precipício e cair. Tem caminhos para nós que tem que ser trancados. Então, que Exu, e se eu tranca a rua das almas, tranque, e se eu destranca da rua das almas, destranque. Dentro do merecimento de cada um na noite de hoje.